Irmãos, essa é a terceira parte, né, da história de uma perseguição de uma igreja que era dentro da comunidade Vila Aliança, né, próximo ao tráfico, onde orávamos de dentro da igreja, pessoas manifestavam na rua, nós tínhamos que sair de dentro da igreja para repreender o demônio, né? E estamos falando de uma pastora que chegou com o espírito de Jezabel junto com seu esposo, com uma gravidez que em dezembro de 2017 estava grávida, né, de gêmeos, e até o final de 2018 os bebês ainda não tinham nascido, né, sendo que depois disse que era uma gravidez eterna, né, eu até brinco, gravidez de 3 anos, né, onde uma mulher com espírito de Jezabel, irmão, e o pior demônio é aquele que não manifesta, né, é de acompanhamento. Começou a convencer algumas pessoas dentro da igreja a estarem mandando áudios para o Maranhão com mentiras, né? E o meu filho nervoso lá, sem saber o que estava acontecendo, né, veio tirar, né? Porque ele tinha, era tipo assim, a impressão que ela conseguiu causar, né, é que toda a igreja estava reclamando, afinal pessoas, não só ela conseguiu convencer pessoas a mentirem, né? Ainda tem esse detalhe, que eu falei, que eu fiz, que eu aconteci, principalmente eu, né? E depois o meu esposo, e conseguiu convencer que essas pessoas mandassem áudios, né? Não precisa nem dizer que essas pessoas viram a igreja fechar e sequer me pediram perdão, nem reconhecem que estão erradas, né? Não sei como elas acham que vão entrar no céu, porque a minha Bíblia fala uma coisa. Eu creio que essas pessoas nem a Bíblia leem, não têm nenhum conhecimento da palavra e da vontade do Senhor, né? Mas enfim, meu filho convencido, né, que alguma coisa muito errada estava acontecendo, ele veio atirar a vice-presidência do meu esposo. Como? Na verdade, ele não tinha essa intenção, né? Eu tive uma visão e eu falei, amor, eu vi a igreja fechada. A visão foi exatamente nessa sequência. Apesar da sequência estar incorreta, eu prefiro entregar do jeito que Deus me mostrou. A igreja fechada primeiro, saqueada depois. E dentro da mesma visão, uma terceira sequência. O marido dessa pastora, com a mochila nas costas, dentro de um ambiente escuro, pisava em um buraco negro e desaparecia. Ainda na mesma visão, ela alisando a barriga do outro lado da igreja e rindo. Uma mulher passava e falava, que lindo, é para quando? E ela respondia sorrindo, como se estivesse louca, para breve. Essa pastora chegou em dezembro de 2007, alegando que estava grávida de gêmeo com 6 meses, né? Quando eu falei para o meu esposo essas visões, ele trocou o cadeado da igreja, pensando, vão ir lá, até aí tudo que eu estava falando estava se confirmando, e vão saquear a igreja, vão roubar a igreja. E ele foi e trocou. Aí eles imediatamente ligaram para o Maranhão, ela dizendo que estava passando mal, grávida, né? Dizendo que sei lá o que, né? E o meu filho foi e falou para que eles trocassem o cadeado. Talvez o meu filho não soubesse, não sei, mas a verdade é que eles foram nos meninos do tráfico e avisaram que iam arrombar a igreja, né? Acho que isso para mim é mais do que confirmação que Satanás estava trabalhando para fechar uma igreja onde a presença de Deus era forte e notória. E eles trocaram o cadeado da igreja. Quando eles estavam fazendo isso, a senhorinha do aluguel, Adriana, ela me ligou e falou, Marcinha de Deus, estão arrombando a igreja. Eu falei, Adriana, tá tudo no controle de Deus. Deus está nesse negócio, fica tranquila. Ela, eles foram aqui nos meninos, como é que pode isso? Eu estar no controle de Deus. Aí meu esposo chegou, né? Tinha acabado de ir lá trocar o cadeado. E eu falei, amor, não fica nervoso. Mas eles trocaram o cadeado e agora a gente não tem mais como entrar na igreja. Nós não temos mais a chave. E o meu esposo falou, vou lá buscar o meu teclado. Meu esposo doou cadeira, filtro, muita coisa para a igreja. Mas ele sempre disse que o teclado era emprestado porque nós estávamos fazendo aula de música e ele estava fazendo aula de teclado. E ele foi até a casa, algo que era, na verdade não era deles, né? É outro problema, essa casa também foi outra profecia que eu entreguei e ninguém deu crédito, né? Deu um problema danado essa casa. Se tivessem ouvido as coisas que Deus tinha falado comigo, nada teria acontecido. E ele foi até a casa, bateu e falou com o marido dela, eu quero pegar meu teclado.
O cara veio, abriu a igreja, meu marido pegou o teclado, como tínhamos devolvido umas 10 cadeiras que o pastor Sinei tinha emprestado, né? A igreja ficou um pouco desfalcada, meu marido pegou 3 daqui de casa, que aqui continuou tendo culto, como sempre, como eu falei, começou em 2010, 2013 voltou aqui, continuava uma vez por mês o culto aqui, uma vez por mês, todo terceiro sábado tinha culto aqui. E ele pegou as 3 cadeiras dele e o teclado, e o cara fechou, né, com o maior prazer, com o maior gosto, fechou. Isso arrebentou meu marido, né? Nesse dia nós fomos num monte e oramos e começamos a orar, e meu marido disfarçando para eu não perceber que estava chorando, que ele estava chorando, e na hora de ir embora meu marido desabafou. Ele não é de falar muito, né? E ele desabafou, ele falou: isso nunca tinha me acontecido. E eu até brinquei com ele, eu dei uma cotoveladazinha de leve nele e falei assim: amor, agora tu tá andando comigo, né? E ele me olhou assim, sério, como, tipo assim, como é que pode brincar numa hora dessa? Porque na verdade nós estávamos muito feridos, e fomos assim que nós saímos, né? Passado uns 20 dias isso foi, irmãos, né? Meu filho foi para o Maranhão em janeiro de 2017, né? Automaticamente ela começou, e em março nós estávamos fora, menos de 2 meses nós já estávamos fora da igreja. E nós ficamos uns 20 dias fora da igreja, né? E do nada, um dia eu comecei a ficar muito nervosa, muito irritada, e eu ia até a sala e gritava com meu marido, provocava ele, né? Tipo uma mulher atribulada mesmo, e ele sem entender nada, porque ele não tinha feito nada, né? Eu voltei pro quarto e falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? Parece que vai sair um Hulk de dentro de mim. Eu tô sentindo uma ira, um mal-estar grande, uma coisa esquisita. E eu orava e eu saí de novo e novamente agredi meu marido. Aí eu me tranquei do quarto porque eu vi que tinha alguma coisa errada comigo. E eu comecei a orar ao Senhor, clamar, e o Senhor começou a falar comigo. Quando o Senhor começou a falar comigo, eu fui até a sala e falei: amor, quem é que botava a mão nas pessoas para expulsar o demônio em nome de Jesus dentro da igreja? Aí ele me olhou com o olho meio regalado, que estava meio assustado, né? Falou: você. Eu falei: amor, o diabo está tentando me matar. Eu preciso ir para a igreja, eu não posso ficar mais para a igreja. Irmão, uma pessoa que quando começa a fazer a obra, que entra de frente, irmão, da maneira como eu me lancei, ou vou dizer melhor, né? Porque eu nunca quis isso para a minha vida. Como o Senhor Jesus me lançou, né? Não tem como mais voltar. A verdade é essa: o diabo me odeia, né? E eu sinto uma pena dele terrível, porque uma vez ele era um anjo, andava do lado de Deus, e agora ele não tem nem mais direito à salvação, né? E ele me odeia, é fato. E eu falei: amor, vamos fazer um culto hoje. A Juliane era membro de lá, já tinha me ligado dizendo que estava fora da igreja. Marluce já tinha sofrido umas agressões dessa pastora também, umas humilhações da pastora, estava fora, e eu liguei para ela e falei: vou fazer um culto aqui hoje, vem. E uma esposa achou que também era de Deus, era uma quinta-feira, 17 de maio de 2018. E eu pensei em deixar as cadeiras na sala, e o Senhor falou: coloca as cadeiras lá fora. E nisso que elas vieram e botamos as cadeiras lá fora, começamos a adorar o Senhor, e começou a entrar gente, e foi assim que nasceu. De noite eu fui e falei: vamos ficar fazendo uns cultos. O Senhor falou: vamos ficar fazendo culto toda quinta-feira, né? Porque eu não posso ficar, expliquei para elas. Mas de noite o Senhor me deu esse nome: Assembleia de Deus, Jesus o Bálsamo em Gileade. E Deus me falava que em Gileade havia uma planta que amassada se transformava num óleo que cura. E Jesus me disse que o verdadeiro bálsamo em Gileade hoje é o sangue dele que ele verteu na cruz. Por isso o símbolo da nossa igreja. Então eu montei esse banner, né? Meu marido tinha recebido um dinheiro, ele foi lá, fez o banner. Minha filha veio, quando viu que a gente estava abrindo uma igreja, ela veio, parou de dizimar no Ministério Oliveira, começou a botar o dízimo. Então nós começamos a comprar mais cadeiras, começamos a comprar as coisas, mandamos fazer prospecto. E a Juliane e a Marlúcia aqui comigo, a Kátia, quando chegou de viagem e soube o que aconteceu, pegou a Bíblia dela, veio para cá, e assim surgiu a Assembleia de Deus, Jesus o Bálsamo em Gileade. Irmão, que isso fique bem claro. A nossa igreja, ela nasceu então em 2010, com uma mini vigília, que era aos sábados, uma vez só no mês, um sábado por mês.
em 2010. Parou por causa de divisão e contenda, né? Que é onde o diabo trabalha, não só dentro da igreja, mas dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, no meio da nossa parentela. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu agradeço a Deus que hoje meu filho reconhece que tudo foi mentira, chegou ao conhecimento, estamos bem, ele está no Maranhão, né? Deus tem falado que tem chegado o dia dele voltar, mas ainda não me disse quando, mas Deus tem falado que está chegando o dia. Deus tem falado que levou ele lá por processo, né? Porque nós somos vasos na mão do olheiro e Deus tem trabalhado em nossas vidas, né? Então eu tenho minhas falhas, meu marido tem minhas falhas, não somos perfeitos, mas essa igreja aqui, quem manda é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, não somos donos da igreja. Deus falou que ia nos levar para um lugar maior, né? Cada dia tem vindo mais pessoas, aos poucos tem enchido, estamos comprando, temos projeto, levamos 2 pessoas, irmão, é muito difícil achar um centro de recuperação para viciados de droga, mas quando estávamos no Ministério Oliveira, levamos uma pessoa, e ali na frente do shopping de Bangu tinha um rapaz que ficou embaixo do sol todo queimado, né? Eu peguei ele, levei ele lá também para o centro de recuperação, e eles falaram que a hora que eu quiser, centro de recuperação do pastor André, é lá no Taquaral, na Estrada G, né? Ele abriu esse centro de recuperação e os meninos falaram que a hora que eu quisesse levar alguém, que eu estivesse levando, então nossa igreja já botou no coração de estar separando dinheiro para todo mês estar levando alguma coisa. Então, igreja é isso aí, irmão, fazer a obra, né? Quanto mais, quando um bandido, que, né, as pessoas falam bandido tem que morrer, mas quando um bandido aceita Jesus e larga a arma, larga o tráfico, a violência diminui. A melhor maneira de acabar com a violência é melhorando as escolas, abrindo faculdades, direcionando as pessoas a estudar, pai e mãe entendendo que tem que educar seus filhos em casa. Igreja, escola não é lugar de educar filhos, a criança tem que ser educada em casa, pai e mãe tem que ser mais presente. Crianças estão sofrendo abuso de pedofilia porque os pais estão agarrados com celulares, tem muitos pais, irmão, é uma loucura. Você entra na Vila Aliança,